Desde 2004, a Lei de Inclusão Social determina que as empresas com mais de 100 funcionários destinem entre 2% e 5% às vagas de pessoas com deficiência. Mas esse tipo de inclusão ainda esbarra em alguns obstáculos, entre eles falta de estrutura adequada para receber o deficiente no local de trabalho e o preconceito dos colegas. Mas como mudar essa situação? Quem responde é o presidente da Comissão de Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência e dos Idosos da OAB, ele é o Felipe Castro. Felipe, vamos falar logo desse marco regulatório de lei, da legalidade, desde 2004, não é? Isso provocado, evidentemente, pelo movimento social, né? Pelos órgãos de fiscalização, enfim, e respeito ao ser humano. Isso acontece num determinado momento em que a sociedade conclamava já essa situação e o governo vem e aceita. A sociedade, me parece que não está aceitando muito, né? Uma coisa é a lei, uma coisa é a regulamentação dela, né? O mais interessante é que a legislação sempre existiu muito no Brasil. Não é diferente com a pessoa com deficiência. O Brasil é signatário de um tratado internacional que prevê todos esses direitos estabelecidos. Mas, levando diretamente esse foco ao mercado de trabalho, só começou a abrir a atenção dos empresários, só surgiram depois que veio a penalidade estabelecendo cotas. A partir de 100 funcionários, 2%, de 100 a 200 funcionários são 2% deficientes, aí 200 a 400 vai para 3%, chegando até 5% a partir de 1.000 funcionários. A partir daí que existiu essa legislação, impondo inclusive penalidades, é que começou a surgir essa abertura do mercado de trabalho. É uma abertura, digamos assim, como podemos dizer, que é uma abertura, não é uma abertura real, é uma abertura até, por dizer, até fantasiosa, porque o empregador não se abre, em sua maioria, para receber a pessoa com deficiência. Um dos grandes problemas que a gente tem é a acessibilidade, porque o empregador quer que a pessoa com deficiência se adapte à realidade da empresa dele, quando, na verdade, a empresa tem que se adaptar, tem que dar acessibilidade a toda pessoa com deficiência, idoso, essa coisa se comunica muito. Que uma coisa a gente tem na mentalidade que pessoa com deficiência é aquele que anda numa cadeira de roda, aquele que é amputado de alguma perna, alguma coisa, mas é uma coisa muito mais ampla. O idoso que tem dificuldade de locomoção, você quebra um pé, você também precisa de adaptação. E as pessoas só ligam a adaptação à pessoa que é pessoa com deficiência em si. E isso sofreu mutações, né, com relação a, primeiro, o marco regulatório de 2004, a adaptação do processo de trabalho, obras de engenharia nas empresas, enfim, até a nomenclatura também, né? Mudou muito, né? Como abordar o tema correlato com aquela necessidade, mas em respeito ao ser humano, né? Nós tínhamos muito, você via até banheiro, era PCD, pessoa com deficiência, depois uma pessoa portador de deficiência, aí houve essa discussão que o deficiente não pode portar sua deficiência, ele é uma pessoa com deficiência, ponto, não é pessoa portadora de deficiência. Falando exclusivamente do mercado de trabalho, aí nós temos a falta de acessibilidade, é um dos pilares da dificuldade, a falta de capacidade até de instrução da pessoa com deficiência, que geralmente a pessoa com deficiência ela tem uma dificuldade maior. Uma coisa não, se você nasce com deficiência e uma família de classe média, você tem mais facilidade de se locomover, até de se formar como pessoa e capacidade profissional. E do mais pobre, não. A nossa realidade hoje, a gente tem 28% da população de Alagoas é pessoa com deficiência. Nós temos, na última informação do RAIS, nós temos 13 mil e poucas vagas para pessoa com deficiência. Ainda sem serem ocupadas? O total, pelo RAIS, são 13 mil e poucas vagas. Só 2.447 estão preenchidas. Aí você vê muito essa questão de, por exemplo, o mercado lança um edital, bota no jornal, dizendo, convocando pessoa com deficiência, bota na internet, diz, rapaz, cadê essas pessoas com deficiência já tem tanto? Mas o problema é, ele coloca essa divulgação justamente para se precaver em relação ao Ministério do Trabalho. Que o Ministério do Trabalho chega lá, você tem a sua empresa, tem que ter
sei lá, digamos um exemplo, tem que ter 10 pessoas com deficiência na sua empresa. Tem lá 3, ele vai, cadê as pessoas com deficiência que tem aqui? Cadê as outras 7 vagas? Quando é que estão? Aí ele vai dizer, não, é aqui, eu peguei e enviei publiquei em jornal, enviei ofício para a DEFAL, para o Cine Alagoas, para o Cine Maceió. E não apareceu ninguém. E não apareceu. Essa é a grande dificuldade também. Para você ter uma ideia, não existe um cadastro único de pessoa com deficiência que queiram entrar no mercado de trabalho. Tem o Cine Maceió, tem o seu cadastro, o Cine Alagoas tem o seu cadastro, a DEFAL tem o seu cadastro, juro que acredito que a Pestalozzi também tem o seu cadastro. Ou seja, são informações descentralizadas. Pode ser até que sejam de duplicidade, por exemplo, meu currículo esteja na DEFAL, esteja no Cine Maceió e Cine Alagoas. Mas se fosse uma coisa centralizada, uma coisa que fosse um cadastro tipo virtual, eu acho que facilitaria. Para se ter uma ideia, estou citando assim um exemplo da DEFAL, porque eu sou advogado lá e tenho acesso ao relatório que tivemos lá. Enviou mais de 13 mil currículos, só conseguiu 93 vagas encaminhar, conseguiu fechar no mercado de trabalho. Eles vêm, qual é o que a empresa faz? Você manda os currículos, eles fazem as entrevistas, diz, não, podem voltar para casa que depois a gente entra em contato para lhe convocar e não convoca mais. É tipo como se fosse uma justificativa para quando chegar a fiscalização do trabalho, dizer, não, está aqui. E jogar a culpa para aquele que está mais afetado, né, também, né? Agora, tem outro tipo de situação? A empresa contrata, mas não quer que a pessoa trabalhe? Tem esse tipo de situação? Tem, denúncia nesse sentido. Porque qual era o grande problema? Existe o benefício de prestação continuada, que o idoso acima de 70 anos e a pessoa com deficiência, se comprovar que vem de uma família de baixa renda, passa a receber um salário mínimo. Antigamente, esse era um dos grandes entraves para a pessoa com deficiência não se empregar, porque o que se oferecia... Ele já tem um salário. E o que se oferecia era um subemprego que era para ganhar um salário também. Ele vai dizer, eu vou estar me deslocando, gastando com o transporte para ganhar o que eu ganho para ficar em casa. Aí foi quando surgiu a nova legislação que diz que agora não se corta mais o benefício de prestação continuada, ele fica suspenso. A partir do momento que eu vou lá, consigo um emprego, recebi o benefício de prestação continuada, começo a trabalhar, meu benefício é suspenso. A partir do momento que eu sou desligado e não consigo me firmar no trabalho, eu volto a receber automaticamente o benefício, sem precisar de estar indo no INSS, marcar aquelas perícias que a gente sabe que dura 6 meses, 1 ano, já volta automaticamente. Isso foi uma forma de incentivar a entrar no mercado de trabalho. E se houvesse uma facilitação, por exemplo, quanto ao deslocamento, à estrutura de trabalho, acredito que ninguém gostaria de estar em casa recebendo um benefício, né? Quando deveria estar com mais dignidade trabalhando, né? A gente, como OAB, a gente acompanha direto essa luta das pessoas com deficiência em relação a ônibus, que a gente teve um ônibus aqui, se eu ter a ideia, o ônibus aqui tinha uma vaga para pessoa com deficiência. Aí nessa nova licitação foi uma briga para colocar 2 e os empresários não aceitando que colocasse 2. Os ônibus com elevador para entrar cadeira de roda não era obrigado, era a quantidade de frota. Agora sim que se obrigou todas as pessoas a entrar, todos os ônibus terem um elevador. Aí você vê... Já teve um avanço, né? Avançamos, mas é aquela situação, quer dizer, se você tem 3 cadeirantes, vem o seu transporte, vem um ônibus, não, você tem que esperar que você vai vir no próximo. Repara, se a gente fala de igualdade, tem que ser um local que acolhesse todos, uma forma mais ampla, um estudo que acolhesse todos, e não dizer, não, vamos colocar só 2 porque ocupa espaço e eu vou perder de ganhar dinheiro. A gente vê também, a gente vê protesto de cadeirantes quebrando calçada, brigando no comércio porque não tem rampa, não tem acessibilidade. Quer dizer, a pessoa com deficiência, ele sofre do seu transporte, sofre na falta de acessibilidade nas ruas e sofre também na questão da qualidade do serviço que é ofertado. A empresa está lá, eu tenho 1.000 funcionários, eu tenho que ter 5% de funcionários, então eu tenho que ter 50 funcionários com deficiência. Aí o que é que ele faz? Você vai botar lá, você é embalador, você... digamos, não é desmerecendo emprego nenhum, mas estou dizendo assim, você se capacita e não é ofertada essa vaga para lá, que é até um preconceito, que, por exemplo, você não tem... É como se a pessoa com deficiência não tivesse condições de ocupar um cargo que ganhasse R$3.000, que ganhasse R$5.000, que ganhasse R$10.000. Como, na verdade, o que deve ser discutido é o intelecto e a capacidade da pessoa como profissional, e não
da pessoa ser com deficiência ou não. E isso traz para a vida da pessoa que já está com aquele tipo de problema, ou adquirido ou congênito, mais um entristecimento, né, com relação à sociedade. Ele passa a se privar de muitas coisas, né? Termina caindo em depressão, né? Exatamente. Tem até essa situação do abalo psicológico, porque a pessoa com deficiência, quando ele já é congênita, já vem preparada pela vida, mas que não tem essa estatística, mas grande parte da pessoa com deficiência é acidente de carro, é uma bala perdida, quer dizer, é o posterior, é quando você vem, já tem esse problema de ficar, digamos, com essa dificuldade de locomoção, já vem esse preconceito da sociedade como um todo, aí já gera também esse abalo psicológico. Quem está trabalhando atualmente o preparo da mão de obra para a absorção do mercado? Tem alguma instituição trabalhando, fazendo isso? Exclusivamente com deficientes? O Senac tem cursos específicos para a pessoa com deficiência. A gente tem também as associações que fazem cursos oferecem cursos oferecem ou direcionam cursos para capacitação, mas sempre nessa mesma dificuldade. Eles querem que a pessoa com deficiência se adapte à sua realidade, não a empresa que se adapte, não ao deficiente em si, mas a qualquer pessoa com dificuldade de locomoção. Conversamos com Felipe Castro, presidente da Comissão de Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência e dos Idosos da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos o espaço. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.